Tudo ótimo, obrigada pelo convite. Muito obrigada também por estar aqui comigo nessa conversa pública, né? A gente já andou batendo papo aí, né, em videochamada, em mensagens, e agora a gente vai fazer isso de forma mais pública. A gente vai estar aqui abrindo essa nossa conversa com a participação, a possibilidade de outras pessoas não só nos ouvirem, mas também enviarem mensagens e comentarem, e se quiserem também fazer alguma pergunta. Sim, então, excelente. Obrigada mais uma vez por ter aceitado conversar aqui comigo, porque eu acho que vai ser muito produtivo, assim. Eu tô bem animada para a gente poder conversar sobre esse assunto que eu acho tão relevante. Sem dúvida. Então, me apresentando aqui, porque certamente tem pessoas aqui que estão entrando e que não me conhecem, alguns não te conhecem, e talvez tem gente que não conhece nenhuma de nós, né? Eu sou Ana Carolina, eu sou psicóloga, eu sou especialista em autismo, e então estudo autismo, não só trabalho no dia a dia com autismo, mas estudo autismo há muito tempo já. Me interessa em particular a intervenção precoce no autismo, mas de forma igualmente interessada, sim, eu sou com as questões relacionadas ao diagnóstico. E aí, falar sobre diagnóstico e autismo, né, em mulheres, para mim, é um tema muito caro. Eu gosto muito de tentar entender, especialmente porque ainda nos desafia muito e porque tem feito ainda uma revolução conceitual e de percepção das pessoas, né, especialmente não só dos clínicos, né, mas também da população em geral, de entender o autismo na perspectiva de gênero feminino como uma questão aí que ainda merece muitos esclarecimentos e na verdade, a gente ainda precisa pesquisar muito, entender muita coisa que ainda está em aberta, né. Então, Lígia, por gentileza, se apresente, diga um pouquinho, né, de que lugar, né, você fala, da onde você é, por que você também tem pensado, conversado e falado sobre autismo, né, em mulheres. Sim, um prazer estar aqui também, conversando sobre esse assunto que, sem dúvida, merece toda a atenção. E meu caminho não é tão linear quanto o seu, Ana Carolina. Eu sei que você estuda autismo desde os 15 anos, né? E, para mim, então, a vida clínica começou em fisioterapia. Estudei fisioterapia inicialmente, trabalhei 10 anos na área. Meu marido é ginecologista e obstetra. E eu sou assistente dele, então eu fazia o pré-natal, o parto e o puerpério, acompanhava, né, então a família, principalmente a mulher. E a formação da criança, né, a educação, a constituição do sujeito começou a me interessar muito, então eu estudei psicanálise, depois estudei educação mesmo, né, me especializei em psicopedagogia e essa é a minha área de atuação hoje, sou apaixonada e estudo psicologia também. E aí, atendendo, né, tanto neurodivergentes quanto neurotípicos, começou, né, a surgir também esse interesse pela neurodiversidade, sobre os detalhes da neurodiversidade, e eu abri o canal no YouTube falando justamente sobre autismo, dislexia, déficit de atenção, mas as meninas me guiaram por esse caminho e me fizeram estudar mais sobre o autismo em mulheres. Legal. E Lígia, eu acho que uma questão interessante, assim, a gente está falando um pouquinho aqui da nossa história, né, da minha história de formação, do teu percurso profissional também, e o que fez você chegar hoje onde tu tá, desse lugar aí de estudo, e eu acho que é legal a gente fazer um link com a questão histórica do autismo. O autismo, ele sempre foi muito divulgado pela perspectiva masculina. Os modelos diagnósticos, né, toda a compreensão de característica fenotípica, né, comportamental, sempre foram baseados no modelo masculino. Também porque por muito tempo acreditava-se que havia majoritariamente uma população masculina afetada pelo transtorno e a feminina era muito pequena. Hoje a gente ainda não tem muita clareza se em algum momento há um equilíbrio aí, mas a gente já sabe que a proporção masculino versus feminino reduziu muito essa diferença. A gente hoje compreende que reduziu muito essa diferença, né? Tu quer comentar um pouquinho, assim, qual é o teu entendimento sobre isso, assim, do porquê antes pensava-se assim e agora está diferente? Pois é, então a visão até o final do século XX, até o início do século XXI, né, até a década passada, era de que o autismo era raro,
muito grave, sempre vinha com déficit intelectual, muita dificuldade de aprendizagem, sempre tinha atraso de fala, por exemplo, e que era um transtorno completamente diferente do neurodesenvolvimento natural e dos outros transtornos também. Então, era um caso à parte. E tudo isso é um mito. Os estudos mais recentes, né, provam que não é raro. Então, a prevalência geral, ela mudou muito. Eu estou com um livro aqui, ó, lançado em 2021, né, no ano passado. E a prevalência aqui nesse livro ainda é de 60 casos em 10 mil. Olha só. Dados de 2014. E o CDC lançou, né, o dado de prevalência no ano passado também, de uma criança para cada 44. Então, quer dizer, mais de 2% da população, né, das crianças nascem com autismo, sem contar esses casos, né, diagnosticados tardiamente. Então, a prevalência provavelmente é bem maior. Então, não é raro, nem sempre é grave. 70% das crianças, né, dos adolescentes estão em escolas convencionais. 70% deles têm QI normal ou acima da média. E nem sempre tem atraso de fala. E como qualquer neurodiversidade, né, qualquer pessoa, o autista, ele tem tantas vantagens, né, quanto limitações. Então, tem alguns bônus com o autismo, né? Claro que a gente não vai ignorar, não vai negligenciar casos que demandam mais atenção, mas para um número grande, significativo da população autista, esse detalhe, né, essa característica, essa condição, vem com aspectos interessantes e positivos. Agora, a proporção, ela não mudou tão radicalmente quanto a prevalência. Então, se a prevalência, né, foi alterada de 60, mais ou menos, casos em 10 mil, a prevalência gira assim, em torno de 8 meninos para uma menina há alguns anos. Os estudos mais atuais falam em uma menina para 4 meninos, e tem uma equipe que eu acompanho, né, os estudos deles na Inglaterra, e eles mostram que quando a avaliação é feita com a menina com autoavaliação, esse número, essa prevalência cai de uma menina para de 4, né, para um caso, desculpa, então cai de uma menina em 2 meninos, então cai pela metade. Isso é significativo porque mostra que a manifestação dos sintomas às vezes não é compatível com a internalização dessas características. Então, talvez ela sinta mais os aspectos, mais as características, né, ou os sintomas ou os sinais do autismo, do que o profissional seja capaz de avaliar. E esse é um ponto interessante porque fala pra gente, para os educadores, né, para os professores, psicólogos, médicos, que a gente sabe que às vezes deixam passar mesmo tendo tido mudança no DSM, né, mudanças nos roteiros de avaliação, tem questionários mais atualizados que são né, que tentam rastrear melhor esses casos, mas mesmo assim é uma dificuldade. Eu acho que é uma questão bem interessante, assim, o jeito como tu foi organizando a tua resposta, até porque é isso, né, eu acho que a gente começa identificando o autismo nos casos em que há uma evidência muito maior, né, de atipicidade, então as deficiências intelectuais associadas, elas vão puxando, né, esses casos para uma evidência diagnóstica maior. Com o tempo a gente vai percebendo, opa, nem todo mundo tem atraso de fala, opa, nem todo mundo tem deficiência intelectual, opa, nem tudo é só menino. Né? Exato. Inclusive, quando eu comecei a trabalhar com autismo, isso, né, há 20 e tantos anos atrás, na década de 90, o que se dizia tem mais meninos que meninas, essa proporção de 3 meninos, 1 menina, né? E, na verdade, 4 meninos e 1 menina, né? Então, 80% de meninas. E as meninas concentravam um grupo mais grave, com nível de suporte maior. Enquanto nos meninos diluía-se, assim, dentro, né, da população masculina com autismo, níveis diferentes de suporte ali. Na época se falava em gravidades do autismo, hoje essa nomenclatura já não é mais usada também, mas enfim, eu acho que a título de comunicação aqui a gente está entendendo bem do que eu quero falar. Exato. E a gente vai percebendo que na medida em que a gente vai ampliando o conhecimento sobre o funcionamento neurológico, sobre as
expressões dessa neurodiversidade em termos de comportamento. Uma coisa é a neurodiversidade, aquela que do teu cérebro, que tu não vê hoje, a gente não tem marcadores biológicos estáveis que a gente consegue dizer, deixa eu fazer um exame tem genético, mas nenhum que diga, se tem essa informação, então o autismo vai estar ali. Nenhum, não é categórico. Esse é um outro mito. Não é como hipertensão, como diabetes, né, que olha um parâmetro e você diagnostica. É um diagnóstico dimensional. Então isso também é uma questão, né, que vai, obviamente, determinar esse percurso aí que a ciência veio fazendo para poder identificar. E aí é muito interessante porque a gente vai vendo assim, de ano para ano, a gente vai aprimorando o nosso olhar clínico para a identificação do autismo nas meninas, né? Sim. Mesmo nos meninos, eu tenho, assim, a minha experiência tem mostrado, né? E agora, como eu já estou há muitos anos na área, então eu tenho aqueles casos que me procuraram há muitos anos atrás, fiz o diagnóstico ou não fiz o diagnóstico, fiz a avaliação e não consegui identificar com consistência para autismo, e esses casos voltam. E eu digo, mas como que eu não vi o autismo naquela época? Porque o autismo está aqui. Mas pode ser silenciado durante um período, principalmente nas meninas. Então, e isso nas meninas ainda, eu acho isso ainda mais evidente, mais comum esse fenômeno acontecer, mas mesmo nos meninos, que parece que a gente já sabe tanto, a gente ainda, eu me flagro, assim, percebendo que escapuliram algumas coisas. E acho que não tem necessariamente a ver com competência técnica que eu tinha ou não tenho, ou não tinha e tenho agora só. Mas tem a ver com neurodesenvolvimento. Tem alguns fatores dificultadores. E tem proteção das meninas também, né? Então tem duas hipóteses de proteção, assim, hipóteses para que as meninas não sejam tão diagnosticadas quanto os meninos, ou que talvez não tenham tanto autismo realmente quanto os meninos. Então tem a hipótese comportamental, que diz que as meninas, né, nós tendemos a receber uma educação que restrinja um pouquinho mais, que nos eduque a ser sociáveis e mais tranquilas, mais quietinhas, e, portanto, as meninas tendem a não apresentar, né, os sinais do autismo por esses motivos, porque a cultura não deixa. E tem a hipótese também genética, que fala que a menina suporta mais mutações genéticas e também fatores de risco ambientais. Então, quando eles fazem o teste com irmãos e com gêmeos mesmo, né, quando tem um menino e uma menina, às vezes o menino foi diagnosticado com autismo e eles vão fazer as avaliações da menina, avaliações genéticas, por exemplo, e ela tem a mesma quantidade ou até mais mutações do que o irmão, mas não tem os sinais do autismo, ou então tem muito menos. Teoria do copo que eles falam, né, se eu não tenho nada, é teoria do copo. Eles fazem essa analogia com uma cestinha de frutas, né, então que o menino vai sem a cesta, colher as frutas. Então, só com as mãos, ele, né, tem dificuldade para trazer muitas frutas, enquanto a menina vai, às vezes, com 2 cestinhos e consegue trazer mais sem se desequilibrar, sem sofrer. As frutas, no caso, são falhas genéticas, né? Falhas genéticas ou fatores de risco ambientais mesmo. Os meninos suportam e vão logo evidenciar, extravasar isso como atipicidade, enquanto as meninas parecem que têm uma tolerância ali genética maior para manter uma integridade, nem sei se essa palavra é boa, acho que até é um erro dizer isso, mas de alguma forma manter uma expressão mais típica, né, no seu comportamento desenvolvido. Agora, esse fator cultural eu acho bem relevante, assim, que talvez até nos interessa mais, assim, principalmente porque tu estuda psicologia e, né, eu também sou de formação da psicologia, e porque é a área que a gente acaba comunicando mais no cotidiano com as pessoas, né, as famílias trazem esse relato e não outro, não vão trazer relato genético, eles vão trazer relato de comportamento, né. Sem dúvida. E a cultura faz isso mesmo, ela vai fazendo uma imposição, né, de modus operandi, de como as meninas têm que ser, de como as meninas podem ser. E aí acaba que aquela menina que parece apenas ser muito obediente e, quem sabe, tímida, talvez, ela é vista como ok, né? Quando, na verdade, ela está num nível de introspecção e muitas vezes até de sofrimento interno, né? E não dando conta, mas ela está contida, e essa contenção culturalmente é bem vista, então não é reconhecida como um problema. Não, né? não.
Inclusive, os tratamentos que contribuem para que a menina use camuflagens são muito criticados hoje em dia. Então, a ideia é gerar uma libertação. Então, claro que a gente vai treiná-la, que a gente quer que ela construa, né, mecanismos saudáveis de adaptação, mas né, a gente não quer que ela se conforme. Esse não é o nosso objetivo. Isso, o processo terapêutico tem uma outra tarefa aí, né? Exato, oposta. No caso, né? Mas que é sempre pela via do autoconhecimento, porque também não quer dizer, a gente não quer botar essas meninas para subir num palco e sair cantando e dançando, né? Depende. Não é necessário. Às vezes sim, mas não necessariamente, né? Depende. O que se quer dizer, esse autoconhecimento, ele vai ajudando a menina a perceber, né? Quando as situações são altamente estressantes, que às vezes o social até valida como ok aquilo, mas que ela não tem que se submeter a certas situações que podem ser altamente estressantes para ela. Sem dúvida. A Vânia está fazendo uma pergunta aqui, Lígia, que talvez está bem em ponto assim, da gente comentar. Ela perguntou assim, se a gente pode considerar que as mulheres conseguem camuflar as evidências do autismo. Sim, as mulheres são camaleoas, Vânia, elas são perfeitas atrizes, então esse é um dos pontos. Aí a gente já pode entrar então nas características, né? Você falou da fenotipia, que é diversa, né? Diferente da tendência da apresentação masculina do autismo. Então aqui a gente não vai falar que os homens são de Marte, as mulheres são de Vênus, esse não é o objetivo também, mas tem algumas diferenças. Então a mulher naturalmente ela tem uma motivação maior para a socialização. Então, claro, tem esse fator cultural que empurra a menina às vezes para socialização, para brincar de casinha, de boneca, né, de ter hiperfocos mais típicos, mas tem uma tendência dela natural também. Então, essa é uma dificuldade no diagnóstico, porque além dela gostar mais de estar com pessoas, o hiperfoco dela, em vez de ser, como no menino, em games, objetos, né, detalhes ali, às vezes de histórias mesmo, na menina, o hiperfoco dela geralmente é em pessoas. Então, às vezes o profissional não percebe se ela faz coleção de Barbie, coleção de moranguinho, se ela faz coleção do livro do Harry Potter, se o hiperfoco dela é na música, se é subir no palco, às vezes, se é atriz de verdade, ou dançar, se ela gosta só de música celta, às vezes os pais acham lindo, maravilhoso, né? Se ela gosta só do Beethoven, está bem, está adaptada ali, parece, né, às vezes, e esse é um ponto que desvia, às vezes, o foco. E aí a gente chega na camuflagem. Quando esse hiperfoco chama a atenção da sociedade, quando as pessoas acham a menina estranha, esquisita, que esse hiperfoco está muito diferente do normal, ela começa a se questionar e começa a construir as camuflagens. Então talvez uma atividade inocente, que trazia conforto, tranquilidade, gosto, né, e ajudava o exercício da inteligência na menina, talvez ela seja abafada, né, e seja excluída do repertório cultural dela. Então, aí começa o problema. E ela poderia se interessar por outra coisa. Só que a camuflagem, ela gera um desconforto muito grande. E às vezes ela não tem para onde escoar essa energia. E daí começam a aparecer os sintomas psicopatológicos, que são mais graves nas meninas. Então, apesar dos sintomas serem silenciados, assim, por volta dos 6 anos, a partir dos 7, 8, fase de alfabetização, às vezes época de vestibular, o sofrimento tende a ser maior e começam a aparecer outros sintomas. Então, a camuflagem, ela parece ser adaptativa, parece ser maravilhosa. A menina realmente tem mais tendência do que os meninos, mas é o maior fator de risco para sofrimento psíquico. Então ela abafa as emoções, às vezes abafa o gosto, ela tende a ter menos gostos, interesses restritivos, é verdade, só que talvez ela não saiba como escoar a energia, a inteligência dela de uma outra forma. E essa energia represada vai gerar muito comportamento internalizante, que também é o oposto do que acontece no menino. Então o menino tende a ter meltdowns, explodir. Né, teve um aluno meu que me contou que rasgou todos os livros quando chegou em casa depois de uma aula do método Kumon. Então foi uma sobrecarga sensorial muito grande, mas em vez dele abafar, né, camuflar aquela emoção,
ele escoou de uma maneira agressiva, mas escoou, a menina tende a internalizar. Então, ela vai ter muita sobrecarga sensorial, tensão muscular, é mais comum que ela tenha mais somatizações. E hoje a gente fez uma enquete lá no YouTube, na comunidade, e adivinhem qual foi o maior desafio, né? Entre 4 desafios que eu coloquei lá, que era sobrecarga sensorial, o estresse, né? Deixa eu ver, a exaustão por querer, né, se conformar na sociedade, né, dificuldade de comunicação, e mais um lá, o maior foi o que a Vanessa, inclusive, né, que deve estar aqui na live, sugeriu. Então, a exaustão por tentar se encaixar na sociedade é o que mais causa estresse, é o que mais prejudica a saúde mental e física também da mulher. E aí a gente pode dizer assim, então é só deixar de camuflar, seja você mesma, né? Mas não é simples assim, é como você disse, passa pelo autoconhecimento, passa pelo exercício, pelos testes mesmo, né, sociais, testar o jeito dela ser, testar a apresentação. Então a gente vai falar sobre isso também, sobre as propostas, né? Mas a camuflagem parece adaptativa, parece ser extremamente positiva, mas nem tanto. Principalmente também porque a mulher, ela tende a camuflar mais do que o homem. Os meninos camuflam também, mas não tanto. O que eu tenho percebido, aí é prática clínica, a literatura em alguma medida confirma, né? As meninas, como elas são muito mais introspectivas, elas também são muito mais autoperceptivas, né? Então elas olham mais para elas e tentam entender os seus processos psicológicos, né? Menos que os meninos. Os meninos fazem menos leitura de si próprio. E aí, claro, ela vai fazendo mais leitura de si própria, se compara mais, né? E essa camuflagem, que é um mecanismo de defesa em alguma medida, tem um custo de energia muito alto, um custo de energia psíquica muito grande para as mulheres, né? Para as pessoas, qualquer pessoa que faça esse processo, mas como nas meninas isso é mais frequente, ela acaba tendo esse custo. Então essa saturação, esse cansaço é um relato bem comum. Eu tenho assim, eu estou me lembrando muito rápido de 2 mulheres que eu avaliei, adultas, né, que fizeram um processo de investigação diagnóstica, a gente concluiu ter autismo. Uma delas dizia assim, Ana, eu amo festa, amo. Aí eu até fiquei olhando com atenção, eu ainda estava investigando, eu vou tentar, quero ver para onde vai essa conversa, porque ela está dizendo que ama festa, mas ela acha que é autismo, deixa eu ver o que é isso, né, porque não parece... Não é compatível. Óbvio. Entendi. Parece compatível. Eu amo festas, mas eu não consigo ficar na festa muito tempo. Então eu sou super empolgada para ir, mas durante a festa eu não consigo ficar na festa o dia inteiro, ou o tempo inteiro, ou a noite toda, né? Então é bem comum, e hoje eu tô me autorizando mais, principalmente depois, ela falou bem isso, assim, principalmente depois que eu cogitei, será que eu não tenho autismo? E ela cogitou isso porque ela tem um parente muito próximo com diagnóstico de autismo, então ela começou a prestar atenção, peraí, esse negócio é genético, deixa eu pensar, se não é isso que explica todas as dificuldades que eu reconheço em mim, né? Enfim, e dela diz que ela já se autoriza hoje porque é adulta e ela, né, já está achando que ela merece esses espaços para a saúde mental. Então ela vai na festa, mas ela sempre tira um momento. Se é na casa dela, ela arranja uma desculpa e vai pro quarto dela e deita no escuro por 15, 20 minutos quieta. Eu sempre dormi em festas. Desce e desce. Quando ela vai para uma festa que é externa, ela vai no banheiro, se tranca dentro do espaço do banheiro lá e fica um tempo bem quieta, com a cabeça baixa, e volta depois. Então ela precisa meio que fazer um reabastecimento particular para isso, né? Esse é um recurso bom. Esse é adaptativo. Então, é bem adaptativo. Ela sofre cobranças por isso, porque ela não vai fazer isso uma vez durante a festa, normalmente ela vai fazer pelo menos 2 ou até 3 vezes. Então as pessoas às vezes estranham, porque às vezes ela simplesmente sai e não avisa. Aí não acontece. Sinto muito. Claro que agora, quando as pessoas já conhecem, eles já cogitam que possivelmente seja isso e vão lá conferir mais respeito e tal. E uma outra adulta que dizia também, ela dizia assim, Ana, eu me canso muito, eu tô sempre cansada e eu não consigo entender isso, porque eu nem trabalho mais do que as pessoas em geral trabalham. Eu não sei o que acontece com o meu corpo, eu me canso o tempo todo, eu sou cansada. É isso e mesmo. aí o cansaço
para depressão é um pulinho. Um cansaço constante com uma depressão é um pulinho. E essa é uma adulta que chegou a fazer, ela faz um processo depressivo, assim, ela tem um estado de ser depressivo, que aliás a gente precisa limpar muito durante o processo avaliativo para entender se não era simplesmente a depressão que explicaria tudo aquilo. Aí a gente vai ver que não, tem uma história maior, né, por trás disso e tal. Mas é para colar, engatar ali com a depressão é muito rapidinho. Sim. E aí fazer ideação suicida, né, começar, já daí toda essa percepção de ser um estranho no ninho, né, de não se adequar, por mais que se esforce ainda assim não ache, né, não consiga. Então são mecanismos muito interessantes assim que eles vão adotando, mas que a gente precisa estar de olho porque a cobrança social é forte e as pessoas às vezes não acham que elas têm direitos a certas recuperações, né, da sua saúde. Exato, pelo contrário, elas se sentem muito culpadas, envergonhadas, inadequadas, e tudo isso é fator de risco para comorbidades, para problemas, né, esses comportamentos internalizantes, muita ansiedade, né, depressão, mesmo toque. E na infância, principalmente, esses sintomas, né, ou esses diagnósticos, eles tendem a acontecer antes, eles tendem a desviar o olhar do clínico. E eu tenho sentimentos ambivalentes sobre isso, porque às vezes algum psiquiatra, algum profissional, né, fala para um aluno meu, uma aluna, né, que vai focar primeiro no tratamento da depressão ou da ansiedade, depois eles vão conversar sobre o autismo. Bem, às vezes é o autismo, é o sinal do autismo. Então, às vezes o pânico é um meltdown. Às vezes, o shutdown aparece, né, para ele como um outro sintoma. Às vezes, o toque é uma tentativa de se organizar. Então, a Vânia mesmo disse aí que quando ela deixou de camuflar foi uma libertação, né? Tem alguns alunos também minhas dizendo que gostam de festas, que às vezes, né, tem os sintomas no trabalho. E por que não ter uma vida diferente? Por que não construir uma carreira diferente? Por que, né, precisar se encaixar? Então, às vezes, sim, a gente precisa construir, né, todos nós, neurotípicos, neurodivergentes, todos constroem algumas camuflagens, mas não precisa ser o tempo inteiro. E, às vezes, autorizar a autista a ter um trabalho só dela, uma carreira intimista, artesanal, e-mail expediente, que seja, uma vez por semana, não importa. Tudo isso pode acontecer, né, de forma saudável, inclusive rentável, é a nossa conversa. Porque uma das características também, nesse caso mesmo da camuflagem, é a imitação. Então, às vezes a adolescente chega para fazer vestibular, eu vou prepará-la, né, como psicopedagoga, para tirar nota boa na prova. Mas quando a gente conversa sobre profissão, às vezes ela está completamente fixada numa escolha que ela fez lá aos 3 anos, porque ela viu um médico na frente dela, gostou do médico, do dentista, de algum profissional, então ela diz, eu vou ser médica. Mas será que ela dá conta de ser médica? Será que é realmente a identidade dela? E se ela fizer o vestibular para medicina, fizer o curso, gostar, será que é realmente compatível com a identidade dela, dar plantões de 24 horas? E se ela quiser dar esses plantões por mais tempo, mesmo, né, tendo que ir ao banheiro, tendo que relaxar, né, fazer mais intervalos durante o dia, será que de repente no CTI? Então, de repente, ela vai trabalhar com crianças ou vai trabalhar em outra área. Então, essas perguntas personalizada para ela, feita para ela. Eu acho muito pertinente isso, né? Eu já ouvi relato, por exemplo, de adultos que fez, de adulta, né, que fez faculdade, formou, graduou em Direito. E qual que é, normalmente, as práticas dos advogados, né? Eles vão defender causas, vão para tribunais, eles têm que falar, eles têm que fazer uma exposição social. E essa me disse assim, ó, eu estou muito satisfeita sendo assistente do advogado. E ele já me disse, eu estou muito ansiosa por isso, porque ele me falou que logo eu vou ter que começar a ir também frequentar, né, os tribunais lá e tal, para representá-lo. E eu não quero isso, porque eu quero ficar ali trabalhando no computador, eu quero continuar sendo assistente, eu fiz faculdade para ser assistente. Ela nem queria ter a OAB. Isso. E ela disse assim, mas eu quis ter a OAB só para poder mostrar para as pessoas que eu sou capaz. Tinha gente que achava que eu nem ia me dar bem nessa área. Mas eu também não quero esse posto. E eu falei, e tá tudo certo? Tá tudo bem? Sim. Porque não é isso que tu quer.
né, os advogados precisam de assistentes também. E você é uma assistente muito competente, muito disciplinada, ela é mega disciplinada. Deve ser a melhor assistente. Vou te contar por quê depois. Se quiser emendar, já emenda. Pois é, tem um estudo realizado na Califórnia, tem sido conduzido, é um trabalho longitudinal que acompanha as crianças, na verdade agora já são adolescentes, autistas, tanto meninos quanto meninas, e eles fazem o acompanhamento por neuroimagem também. Então, a gente sabe, né, que os autistas tendem a ter a amígdala, não a amígdala da garganta, a amígdala, né, a estrutura cerebral aumentada. Isso o Eric Kandel já tinha visto, né, tem um livro antigo, esse dado. Só que eles observaram que a amígdala aumentada nas meninas é compatível, né? Então é relacionada a sintomas psicopatológicos, então sintomas de ansiedade, medo, porque a amígdala é uma estrutura que é responsável pela detecção de sinais de alerta, né? Sinais de risco, de ameaça. Então a menina tem a amígdala aumentada e muitas vezes essa detecção de risco é interpretada como, né, motivo para ter medo, ansiedade, depressão, tudo de ruim, né? Só que quando a amígdala dispara, então só um detalhe, né? Nos meninos não tem essa correlação. Então eles têm a amígdala aumentada, mas nem sempre tem os sinais, né, psicopatológicos, sofrimento mental. E as meninas sim. Só que quando a amígdala dispara, tem a liberação de adrenalina. A adrenalina é o neuromodulador da aprendizagem. Então, se a gente diz essa menina, né, e eu uso esse recurso, claro, se você usa essa adrenalina que liga os seus neurônios, se você usa isso a seu favor e aproveita para a aprendizagem, aproveita para o seu hiperfoco, então quer dizer que você vai aprender mais. Então, nesse momento, né, eu sou fisioterapeuta, se eu ensino a minha aluna a respirar melhor, se eu ensino qualquer recurso físico para que ela se centre, para que ela tenha atenção plena, né, entre mindfulness, a gente pode usar os nomes chiques, mas para que ela aprenda a guiar a atenção para o que for relevante para o crescimento dela, para o desenvolvimento intelectual, para o que for. Se ela aprende a guiar a atenção dela nesse momento de adrenalina, é o momento em que ela vai aprender mais. Então, isso muda. A gente usa, então, todos esses fatores, na verdade, nessas características que potencialmente podem ser negativas, elas podem ser ressignificadas e usadas a favor da autista. Então, a sua aluna, né, que é a sua cliente, que é assistente do advogado, com essa adrenalina, ela consegue detectar melhor os padrões, ela consegue detectar melhor os detalhes. Então, gente, ter um assistente que detecta detalhes, que consegue ler o seu relatório, encontrar todos os erros, ou te dar sugestões, porque isso facilita a criatividade também, é o que todo advogado vai querer. Então, elas são excelentes pesquisadoras, psicólogas, né, porque são pessoas que investigam bem, detetives, inclusive, investigadoras, atrizes, né? As autistas, elas tendem a se especializar muito. E aí a gente chega em um outro ponto, já que você me deixou emendar, é que elas costumam realmente ser muito especialistas. Então, eu recebo com mestrado, doutorado, né, PhD e tudo, os autistas com habilidades linguísticas muito elevadas, repertório cultural super amplo, só que nem sempre isso se traduz em habilidade de comunicação, de interação. Então, essa é uma frustração muito grande. E esse, às vezes, é um motivo para evasão escolar. Olha só que problema grave. 52%, né, foi dado também do ano passado, 52% a gente sabe que é maior, né, essa porcentagem, mas dos brasileiros que saem da escola, fogem da escola até o ensino médio. A maior parte dessas crianças e adolescentes são neurodivergentes. E a autista, apesar de ser inteligente, extremamente dedicada, essa analista, essa pesquisadora nata, às vezes por vergonha, por medo do ambiente, sai da escola, deixa o doutorado, porque o ambiente é hostil, às vezes. Tem até nome para isso, né? Não para evasão, mas para o medo de ser ridicularizada, de ser mal vista, de parecer inadequada. Tem um nome engraçado, chama gelotofobia, que é o medo de ser ridicularizada. E isso é extremamente prevalente nas meninas autistas. Estou notando, eu nunca tinha ouvido esse nome. Pois gelotofobia? Sim.
E aí, por medo de ser ridicularizada, ela também corre uma série de riscos. E um dos riscos que eu percebo no consultório é ser cooptada pela turminha, pela panelinha, às vezes, na escola, né, quando é pré-adolescente, às vezes tem aquela panelinha das meninas hostis, das patricinhas. Então, para pertencer, né, a um grupo, às vezes ela passa a se maquiar, às vezes ela passa a se vestir, né, imitando as meninas, passa a imitar o grupo. Então, essa menina vai ser percebida. E se o grupo gosta, talvez ela seja convidada e queira participar. Só que aí, porque as meninas às vezes não estão tão interessadas nos estudos, ela deixa de prestar atenção. E esse é um sofrimento. Então eu pergunto, onde você senta na classe? Que é uma das primeiras perguntas, né, do educador. Ah, sento no fundo. Ok. E os seus amigos estão lá? Ah, sim, estão. E você presta atenção na aula? Ah, pois é, elas me chamam para conversar, ficam desenhando caricatura das meninas, debochando das minhas colegas. E para quem, né, guia esse comportamento, para quem lidera esse comportamento mais hostil, às vezes não tem problema, né? O neurotípico, a gente tende, né? Todo mundo tende à conformidade social mesmo. E os mecanismos de defesa, né, para essa dissonância cognitiva, chamar o outro, é chata, merece, né, receber o deboche. Mas para autista, esse senso de moral, de respeito, a empatia é muito grande, apesar das pessoas acreditarem, né, alguns profissionais ainda acreditam que o autista seja frio e pouco empático. Não é verdade. Então ela entra num conflito muito grande, então não consegue se envolver de verdade, não consegue se posicionar nesse grupo das meninas, né, ou das militantes, ou das ativistas, e às vezes fica num conflito gigantesco e com dó, né, pensando que ela, se ela não camuflasse, ela poderia ser o alvo dessa chacota. Esse é um drama. Então cai rendimento escolar, cai, né, a saúde emocional mesmo. E a gente precisa intervir, que é isso, né? Ajudá-la a guiar o foco. E às vezes se posicionar de maneira educada, porque ela também não quer ser rude com as meninas que a convidaram, né, para esse grupinho. E, enfim, tem as consequências. É complexo. Complexo. E como a gente precisa estar atento, assim, para entender isso, porque essas coisas, elas não vêm explicadas, assim, de forma linear pela menina que aparece pra gente. Ela vem de outro jeito, então como é que tu vai colocar a pergunta e como que tu vai interpretar a resposta que ela dá, porque é muito complexo, assim. A Mariane está aqui participando com a gente da live, ela comentou ali também que, né, ela também gosta muito de trabalhos mais solitários, né, principalmente no computador, e é muito envergonhada socialmente, né, embora tenha amigos, mas ela é muito envergonhada. Então estou entendendo que a Mariane, ela se identifica aqui como autista, suponho, pelo jeito como ela fez o comentário. Então acho que é interessante, assim, como a gente vai pegando essas nuances diferentes, assim, e essas expressões diferentes do autismo, né? E eu trabalho muito com as pequenininhas, com as menininhas, né? Com as menorzinhas. E eu tenho hoje certeza, assim, que há 10 anos atrás, a maior parte dessas meninas com características idênticas às que eu tenho hoje não chegaram no consultório, talvez estão indo agora buscar diagnóstico, porque há 10 anos atrás isso não era pensado como expressão de uma das possibilidades do autismo se manifestar. Sim. E as que buscaram ajuda, porque elas têm comportamentos muitas vezes atípicos, claramente estão mostrando ali um comportamento que está disfuncional, quiçá até já um sofrimento mesmo na primeira infância, né, altamente estressadas, né, com comportamentos muito diferentes, né, elas provavelmente não foram vistas por essa perspectiva do autismo, né. Então hoje, por exemplo, eu recebo crianças com 3, 4 aninhos, em que tem um relato que quando você escuta a família falando, você diz isso ouvindo, o jeito como eles estão sintetizando essa criança, parece que tem a ver com autismo. Ela não tem amigos, ela brinca muito sozinha, e ela é muito mandona, e ela é muito temperamental, né? Então ela é positiva, e ela tem uns comportamentos muito estranhos. Eu sei que ela é muito inteligente, mas, por exemplo, ela está com 4 anos e ela se nega a ser desfraudada, ela não quer, ela não suporta a ideia de se desfraudar. Ou ela já está com 4 anos e ela
imita o cachorrinho. Teve até um momento da minha trajetória profissional, isso foi bem recente, que eu estava com 3 meninas em processo avaliativo, não simultâneo, mas comecei com uma, eu ainda não tinha terminado com essa, iniciou outra, e quando eu já tinha terminado a primeira, logo em seguida veio a terceira. Mas assim, no mesmo ano, 3 meninas, as 3, isso foi uma coincidência, obviamente, mas as 3 tinham um relato familiar e que eu não peguei fácil no consultório. Eu precisei de um pouco de intimidade com essas meninas para esse comportamento aparecer, por causa do masking. Sim. Ela tinha um hiperfoco em cachorro. Que é típico gato-cachorro. 2 delas, especificamente cachorros da patrulha canina, que era da faixa etária ali, 3, 4 anos. Uma era cachorro em geral, 2 cachorro da patrulha canina. E uma delas tinha que ser a Sky, né? Ela era a menina das cadelinhas lá, né? Mas cachorros da patrulha canina daí. E ela se comportava como a personagem. Então ela andava, ela falava, até falava, porque os cachorros me falam também, mas latia e levantava a perninha e dizia que ela não podia pegar comida com a mão, que ela só podia botar a boca no prato, porque é assim que o cachorro come, e ordenava que as pessoas falassem e brincassem com ela de cachorrinho, mas eles tinham que se comportar igual ao outro personagem. Então ela mandava nas pessoas de como elas tinham que falar. Então foi muito curioso, assim, foram 3 meninas com esse comportamento. E a gente olha e pensa assim, que bizarro isso, né? Porque é muito estranho. E aí, demorei um pouco para me ligar que há muitos anos atrás, assim, deixa eu ver, foi em que ano isso? 2012, isso vai fazer 10 anos. Eu atendi um menino com um diagnóstico de autismo, bem clássico, hiperfoco em dinossauros, assim, bem clássico, né? Sim. E eu atendi esse menino, enfim. E a pessoa que acompanhava ele na escola, ela dizia, ai, Ana, e a irmã dele, ela é meio diferentona também, eu acho ela meio esquisita. Mas eu conheci a irmã, assim, não me chamou a nada, muita atenção. Ela disse assim, não, Ana, mas é que aqui na escola a gente convive no dia a dia, a gente vê coisas que tu não vai ver se tu só ir de vez em quando, né? É assim mesmo. Essa menina, irmã desse menino que eu acompanhava, ela tinha hiperfoco em cavalos, e ela com 9 anos de idade... Maravilhoso. Se comportava na escola como cavalo. Que não há problema. E aí, pelo relato da pessoa, né, que me contou isso, parecia que era principalmente nos momentos de maior estresse, assim, de conflito social. Ela tinha uma pauta um pouco opositora em alguns comportamentos, o que também explica, na verdade, é muito mais defensivo isso do que exatamente... Exatamente, a gente é opositor às vezes, e eles criam um mecanismo para serem respeitados. Isso, né, as pessoas liam aquilo como um transtorno opositor desafiador, né? Mas bom, não era psicóloga dela, mas eu fiquei pensando, não sei se é mesmo. Hoje eu consigo pensar que, na verdade, às vezes é muito mais um mecanismo de defesa e que as pessoas que interpretam isso como um transtorno opositor, não necessariamente é, e às vezes não tem nada de oposição dela, ela só está tentando sobreviver numa pressão social ali que ela não consegue ser recíproca, né, e não consegue ser adaptativa. Mas essa menina tinha um comportamento que depois eu fiquei pensando, será que não é uma menina com autismo também, não identificada? Ela não é uma autista clássica, né, porque tinha lá um comportamento de relinchar igual cavalo, ela fazia uns movimentos de quadril, assim, que parecia um cavalo andando, sabe? E ela tinha uns comportamentos muito, ao olhar social, muito bizarro, né? Muito diferente, assim. Então, são essas nuances todas, né, que vão chamando mais a atenção da gente. Às vezes eu fico um pouco preocupada se eu não estou querendo achar autismo em todo mundo e justificar tudo pelo autismo, porque é um risco também, a gente tem que cuidar com isso, né? Sim. Mas eu acho que é muito mais o contrário, assim, é reconhecer autismo onde as pessoas estavam chamando de outras coisas, né? Sim, tem isso, e mesmo que não haja o diagnóstico, se a gente respeita, em vez de esperar a reciprocidade da menina, se a gente oferecer a reciprocidade nesse comportamento, de entrar na brincadeira, de validar um pouquinho o que ela sente ou como ela se expressa, a maneira que ela tem de se comunicar, talvez ela venha para o nosso território com maior facilidade. Isso acontece o tempo inteiro. Assim que a gente valida, a criança percebe que ela não precisa mais do sintoma, seja neurodivergente ou neurotípica. Então, o aluno, né, a criança, ela não pode nos intimidar nesse momento, a gente não pode ficar assustado demais com isso. É claro, a gente vai observar, mas se, como a Lia disse, né, que a filha dela gosta de miar, gosta de imitar o cachorrinho, né, então, claro, a gente vai observar, mas
né, dependendo de como for, não há mal. E a gente trabalha pela expansão de repertório cultural, expansão, né, do repertório verbal. A Sara comentou sobre ali, o gosto pela literatura, eu sei que ela é musicista também. Então, se a gente oferece várias atividades, então ela vai ter possibilidade de se identificar em vários ambientes. E a gente, né, tem que partir da gente essa reciprocidade. Mas durante a avaliação, é claro que isso é observado. Durante essa semana, eu ouvi uma psicóloga contando que ela estava num período de avaliação com o AIDELS, né, aqui, o exame que eles usam mais nos Estados Unidos, na Europa, e ela convidou a garotinha para uma festinha de aniversário. Então mostrou a boneca e falou, olha, é aniversário dela. Então esperando, né, que tivesse reciprocidade e um brincar simbólico. Então, para ver se a menininha ia tocar e cantar parabéns, se ia participar da festa. E a menina fez tudo tranquilamente. Então, quer dizer, descartou o diagnóstico de autismo. Aí, na semana seguinte, ela chegou para avaliação e ela fez as mesmas piadinhas com a recepcionista, elogiou o sapato da mesma pessoa que estava na clínica e brincou da mesma forma com os objetos que estavam no ambiente. Então, isso nos deixa, né, alertas, né, de olhos abertos, porque ela roteiriza. Essa é uma questão para as minhas alunas, porque às vezes elas são maravilhosas palestrantes, professoras, estão na aula com muitos alunos. Eu falei, como isso acontece? No ambiente em que ela consegue roteirizar a atuação dela, ela fica bem. E isso não gera sobrecarga, desde que ela tenha o ciclismo no final de semana, as caminhadas, né, o surf às vezes, possa nadar, ou estar num ambiente mais natural. Então ela consegue manter essa atuação e às vezes ela até gosta de ser atriz mesmo, ou de ser professora, palestrante, estar em ambientes em que ela se exponha mais e consiga expor a inteligência ou a especialização dela de maneira roteirizada. Então tudo isso é dado pra gente, então a gente dá um passinho atrás, se assusta menos, escuta mais. E um dos pontos realmente é a validação, porque o que acontece demais com as meninas autistas é receber uma série de rótulos, e isso realmente prejudica o desenvolvimento, prejudica a saúde mental delas. Então, quando a gente valida a atitude, está tudo bem, você pode dizer não, né? Você pode chorar, está tudo bem. Você pode fazer a sua interpretação em 2 tempos. Aliás, eu uso muito a fragmentação, né, do conteúdo, para que ela masterize parte a parte e depois a gente faça a integração dos dados. E com isso a gente consegue desempenho bem melhor, né, notas melhores na escola, notas melhores no Enem. E, claro, consegue também uma interação melhor, ela consegue se apresentar melhor para a família. É claro que ela não precisa expor todos os ambientes, porque isso ainda não é, né, bem visto, não é tão compreendido por todos, mas em alguns ambientes, nos que forem seguros, ela pode se apresentar e ir treinando, e testando a fala, a comunicação, o efeito da mensagem dela. Isso, né, como vocês têm dito aí nos comentários, eu estou lendo aqui rapidinho, mas é o que é libertador. Então, tirar... mas muitas delas dizem, tirei a máscara. Então não é tirar totalmente, né? Todos nós temos os nossos mecanismos adaptativos, o nosso jeito de ser, né? Às vezes diferente, adequado para cada ambiente, é isso mesmo, tá certo, parabéns. Mas a diversidade, assumir a criatividade, assumir as esquisitices, a atipicidade, né? Os meus alunos me chamam de professora de unicórnio, tem uma história longa sobre isso, mas eu sou, né, sensível, tenho TDAH e dislexia. Então, a minha psiquiatra fala que eu saí do autismo, que é um assunto polêmico também. Mas então, quando eu faço os testes de triagem, eu ponto alto. Então, pode ser, não, mas isso não importa. A gente, diferente, se a gente estiver bem nutrido, que é um ponto interessante, né? Porque às vezes a sobrecarga sensorial também faz essa mulher ou a menina perder a fome, então elas tendem a ter mais distúrbios alimentares, às vezes ficam magrinhas, né? E tem deficiência nutricional. Então o Djalma, meu marido, me ajuda nisso, né? Que ele é médico, então otimiza a biologia, né? A fisiologia das minhas clientes. Eu falo que ele cuida das mitocôndrias delas. E elas tendem a performar muito bem, né, intelectualmente, na vida acadêmica, onde elas quiserem.
Lígia, assim, que não só agradável, mas que bonito, assim, te escutar, porque eu acho que a perspectiva da neurodiversidade traz isso pra gente, né? Essa lente, é a lente de que todos podem e tudo é possível, desde que isso não agrida a si e ao outro, né? Sim. Então, qual é o problema de ter hiperfocos que pode ser bizarro, porque é diferentão? Eu nem chamo de bizarro. Bizarro é porque é um jeito até pejorativo de dizer, porque é a leitura do estranho para o outro, né? Porque é estranho, né? Mas é um hiperfoco. Agora, quem são os grandes gênios da história da humanidade? As pessoas que fizeram de jeitos diferentes. Né? Quem está na média não cria novas tecnologias. Quem está na média não vai apresentar uma nova arte, não vai apresentar, né, uma nova descoberta. Tem que sair da média para isso. E eu acho que isso não é romantizar o autismo ou qualquer outra condição neurodiversa. Claro. Isso dizer que é ônus e bônus. Exato, por isso que eu uso mais o termo neurodiversidade do que transtorno. Não sou só eu. Eu ainda uso o transtorno porque eu ainda tenho que defender algumas coisas do ponto de vista, às vezes, da linguagem da intervenção, né? Mas eu também gosto mais da ideia da neurodiversidade, de entender que é mais um jeito, mais uma possibilidade de expressão humana. Mas dependendo de onde é que eu tenho que escrever, a palavra transtorno precisa sair, senão eu não consigo defender a necessidade de intervenção, porque uma coisa é respeitar as pessoas como elas são, outra coisa é negligenciar as dificuldades e o espaço que você tem para poder melhorar a qualidade de vida dela. E aí é que vem a intervenção. A gente não pode negligenciar isso, né? Especialmente quando a gente inclusão. Pequenininho. Isso, não tem nada a ver com normalizar essa pessoa, né? Obrigá-la a desenvolver habilidades que tem um custo ela não queira. Para ela. Isso, que ela não possa fazer aquilo de forma tão espontânea, né? Sim. Teve uma pessoa que a Elvira que perguntou se TDAH, e eu acho que TOD, se eu não me engano, ela comentou, se podem ser diagnósticos que talvez estejam equivocados e na verdade seriam autismo. Eu responderia que sim, né? Que é bem comum, inclusive, a gente vê a expressão forte. Além de ter uma interseção. Na verdade, assim, pode ser tanto um equívoco diagnóstico como uma sobreposição diagnóstica, que a gente chama de overlap, né? Então, uma sobreposição. Às vezes é um TDAH, mas tem uma parte ali que o TDAH não dá conta de explicar, então tem um autismo associado, ou um TOD associado com autismo. Sim. Aliás, na experiência, eu mais ouço TODs equivocados, que na verdade são autismos com manifestações de rigidez, né, e as pessoas interpretam aquilo como resistência, oposição. Sim. Menos de TDAH equivocado. Eu vejo muito TDAH sem ser identificado autismo, mas ter um autismo também, né, não que não tenha o TDAH. Né, o TOD não, o TOD eu já vi muito assim, não é TOD isso aí é autismo que você está interpretando errado. Na minha experiência tem aparecido isso, não sei se tu quer comentar alguma coisa nesse sentido. O toque também, né, além de ser comorbidade, todas essas condições podem ser comorbidades do autismo. Ainda tem uma equipe também do Reino Unido que já fala eles pensam em não diferenciar dislexia, TDAH e autismo. Para eles, são todos três a mesma condição em níveis diferentes. Porque o autismo é espectral, né, então é dimensional, e eles observam características muito semelhantes entre essas condições, né, a partir das dimensões observadas. Então, claro que ainda não é validado, é um estudo inicial, mas os olhares já começam a se guiar um pouquinho por esses estudos. Então vamos ver o que vai acontecer no futuro. Como você disse, a mudança, né, tem sido muito acelerada, então tanto em relação ao processo diagnóstico quanto à psicoeducação e treinamento, né, abordagem desses casos. Então vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Interessante isso que tu comentou, porque hoje mesmo a Vânia, inclusive, que me marcou numa postagem, o Alisson Motri, que é um pesquisador, ele é brasileiro, mas ele coordena um centro de pesquisa no laboratório na Califórnia, e ele divulgou que vai sair agora esse ano, um DSM-5 revisado. Isso. Acho que já tem 8 anos, né? Quase 9 anos de DSM-5 já. Sim, está previsto para o dia 18 agora.
Então tá vindo uma versão revisada, pelo menos nos Estados Unidos, depois deve traduzir para os outros países. E nessa, em relação ao autismo, o que eu teria de dizer é, o que aparece lá é que eles vão ter uma mudança não nos critérios, mas que para fechar o diagnóstico, principalmente nos adultos, tem que completar todos os critérios da área da comunicação, não basta 1 ou 2. Tem que ser. E a manchete assim, da reportagem lá dizia que isso vai diminuir bastante a banalização do autismo em adultos. E aí eu fico pensando se isso não vai afunilar de novo, muitos autistas vão deixar de ser reconhecidos porque vai ter um pouco mais de dificuldade de defender algumas coisas do diagnóstico pela descrição ali, né, dos critérios diagnósticos, né. Mas vamos esperar para ver como é que vai ser, né. Mas essas alterações na comunicação ou na interação, mesmo nessa mudança no DSM, elas podem ser captadas, né? O DSM já prevê a camuflagem, já prevê, né, esse silenciamento dos sintomas até que haja uma sobrecarga. Então, depende da interpretação do profissional. Esse é um outro problema, né? Nem todo mundo segue o DSM para fazer o diagnóstico, inclusive o autodiagnóstico é válido em algumas ocasiões, né, para algumas comunidades isso também é discutível, mas apesar disso, né, mesmo sem o diagnóstico, então se o profissional recebe essa demanda, se recebe a queixa, se percebe, né, principalmente a sensibilidade na cliente, né, na mulher, ele precisa ajudá-la. Né, ele precisa observar quais são as necessidades, precisa validar a demanda, educá-la sobre o que a gente disse, que ela não precisa camuflar sempre, que ela pode se nutrir melhor, que ela pode dormir melhor, que ela pode dizer não, que ela pode ter espaços seguros para se recuperar, restaurar a energia e manter as atividades que ela quiser, né? Ou reduzir a sobrecarga, reduzir tempo de trabalho, adequar o trabalho dela, mesmo os estudos, né, a gente otimiza os estudos para que a pessoa não precise passar o dia inteiro olhando para o livro, fazendo atividade repetitiva. Então tem técnica, tem recurso educacional para isso. Então quando esse é o empoderamento, né, de verdade. Então quando ela sabe quais são os recursos disponíveis, a tendência é que ela fique mais forte e aí a gente vê essa mulher florescer. E às vezes basta que a gente diga, a neurodiversidade é assim, então você pode ser diferente, você pode ser você mesma. O Dr. Djalma disse aqui, né, que é muito chato ser normal. E é isso. Às vezes não precisa de um CID, às vezes não precisa do diagnóstico formal, se ela acreditar que ela pode ter do jeito que ela acha mais divertido, mais interessante, manter as cores que ela gosta, ir pra balada, voltar 10 minutos depois, ou não ir a nenhuma festa se ela preferir, né? Não estar em todos as festas ou os encontros, amigo oculto de final de ano. Então é possível, né, ter o tempo dela, ter o espaço, porque às vezes o que ela mais precisa é disso, de espaço, tempo e autorização para ser ela mesma. É isso. E a gente está já chegamos no final do tempo que a gente calculou. Eu observei aqui das questões que que você sinalizou aqui como um roteiro, acho que a gente acabou passando pela maioria deles, se não por todos. Eu acho que a gente cumpriu a missão aqui. Sim. Sim, né? Mas certamente se a gente pegar cada um desses tópicos, dá para puxar um fiozinho e discutir mais uma hora sobre cada um deles, porque tem muita coisa para poder pensar, discutir, muito exemplo, né, que eu acho que ajuda as pessoas também a reconhecerem e a assimilarem isso tudo também que a gente está dizendo, né? Mas eu quero te agradecer por toda a tua disponibilidade e foi muito rico estar aqui contigo e te ouvir enfim, né, e ter contigo aí toda essa tua experiência também, que é bem vasta, né, com mulheres que estão no espectro e o quanto você também estuda sobre isso. Então isso deu uma riqueza muito especial aqui para esse nosso momento. Eu que agradeço o convite, é muito bom estar aqui com vocês, ver a presença de todos, a participação aqui com as perguntas. Então depois a gente vai registrar isso, né, e vai dar mais conteúdo, mais conversas, né, Ana?
É verdade. Algumas pessoas ainda fizeram alguns comentários, a gente não consegue contemplar todos, até porque eu me atrapalho um pouco, às vezes, aqui te ouvindo e querendo manter o olhar para a câmera e ainda tentar ler comentário. Mas tem comentários, inclusive, que eu percebi ali que dá para eu abordar separadamente, né? Uma das pessoas, a Fábio, né? A Fábio é uma conhecida minha, ela comentou sobre uma experiência que o filho dela relatou dentro da escola, a respeito de uma experiência dele na escola, né? Com criança autista. Então, depois eu posso pensar numa estratégia para responder a esse apontamento dela num outro espaço, ou em formato de algum vídeo, ou no store, ou quem sabe até na mensagem pessoal ali para ela. Eu acho que é isso. Muito obrigada pela presença de todos. Estou vendo aqui mensagens de carinho. Que legal, é verdade. Obrigada, gente. Obrigada pela presença. A live fica gravada, então quem chegou no meio do caminho ou quem quer revê-la, né? Eu acho que tem muita coisa boa aqui para aprender. Mais uma vez, obrigada, Lígia. É um prazer estar contigo, um prazer dividir esse espaço com você, aprender aqui com você também. E quem sabe a gente ainda se dá essa oportunidade outras vezes, de novo, né? Para outros assuntos. Será um prazer, Ana. Estou sempre aqui para vocês. Obrigada, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Bom descanso a toda semana. Até mais. Tchau, tchau. Bom descanso também. Tchau, tchau.